a 3 pontos do Vasco e a 4 do Sport, né? O Sport é 3 pontos do Vasco e a 4 de Painho, você lê como quiser. Cássio, muita gente perguntando no chat. Eu não vou nem perguntar se o Bahia está na briga, porque obviamente está. Vou perguntar o quanto na briga esse Bahia está para essa reta final. 4 pontos na frente do Sport. Não são 4, são 5. O Bahia tem a Vera, o Bahia tem 5 pontos na frente de todo mundo. Porque isso, mas como 5 pontos são... Não existe mais, não. É um não, fato. Cássio, eu quero dizer o seguinte. Eu tô só antigamente, 2 rodadas... Não, 2 rodadas não tiravam. Agora 2 rodadas tira. Sim, 2 rodadas porque era 6 pontos, né? Tem uma queda muito importante em relação a rodadas. 2 rodadas perfeitas não eram o suficiente. Agora passam a ser. 2 empates do Bahia... Se o Bahia empatar 2... aí ele pode ser ultrapassado no saldo. Ou seja, se ele empatar 2, todo mundo ganhar e o Sport ganhar 2, e o Sport iria disputar o saldo com o Bahia, só para dar um exemplo. No caso do Sampaio, nem isso, né? O Bahia, o Sampaio com 2 vitórias só chegaria a 54, 2 empates do Bahia iria a 55, né? Então, assim, o Bahia nesse momento está 2 rodadas, que é o cenário que o Fred está falando, em relação ao Sport. Ao Sampaio, nesse momento, ainda são 3 rodadas. E essas 2 rodadas para o Sport nesse cenário. O Sport ganha do Cruzeiro e do Vasco. É muito difícil. Então, mas o recorte que interessa, não, na minha resposta, o cenário que interessa não é de 2 rodadas para o Bahia nesse momento. Está na reta final, é de segurar 5 rodadas. E dessas 5 rodadas, o Bahia tem, na prática, ele tem 4 pontos de vantagem em relação ao Vasco. Ele está com 3, mas na verdade é 4. Porque se o Vasco empatar, ele ficaria na frente pelo número de vitórias. Se o Sport empatar nessa condição, agora mais não iria para o saldo, mas o saldo do Bahia é 10 a mais do que o Sport. Então o Sport dificilmente tiraria o saldo do Sport. Ou seja, no Vasco ele ficaria na frente do número de vitórias, e em relação ao Sport, provavelmente no saldo, porque o Sport faz pouquíssimos gols. O Sport não vai tirar esses 10 de diferença. Então ainda é uma vantagem confortável. Pega o vice-lanterna com 5 derrotas seguidas na próxima rodada, e isso tem que ser considerado. Depois vai ter o Grêmio, beleza. Então, se o Sport vence os 2 jogos e o Bahia só vence 1, o que é 4 hoje pode ficar 2. Aí pode bater um desespero, sobretudo se o Vasco fizer a parte dele com o Novo Horizontino. Ou seja, o Vasco ganha do Novo Horizontino, vai a 50... Já olhar a tabela, para me rendar. Vai a 55. 55. Aí o Bahia vai a 56. E de repente o Sport nesse cenário vai a 55, aí daqui a 2 rodadas, só acontecendo desse cenário que eu estou falando, aí bate o desespero. Porque aí faltariam 3 rodadas. Ainda tem o Sport e Vasco que ajuda muito o contexto do Bahia, né? Não, mas nesse cenário que eu estou falando, mas você entendeu? Nesse cenário que eu estou falando, eu coloquei a derrota do Vasco. Eu botei a vitória do Sport e a derrota do Vasco. Sim. Eu botei 3 pontos para o Vasco, porque eu botei o Vasco perdendo o Sport. Eu quis dizer isso. Tá, o Vasco, ok. Sim. O Bahia, você já botou à frente. Okay. Já botei como se fosse o Sport vencer. No caso, para o Bahia vai torcer para o Vasco vencer. Agora, o Grêmio está na frente, mas na próxima rodada pega o Londrina fora e depois pega o Bahia. Então, dependendo aí, né, do que acontecer. Mas o Londrina... Matematicamente, se isso acontecer, o que é que torna, inclusive, ainda mais difícil Grêmio e Bahia? Porque nesse cenário que a gente está projetando, que é um cenário de dificuldade para o Bahia. Porra, se o Vasco perde Novo Horizontino e o Sport perde o Cruzeiro, porra, é óbvio que o Bahia sobe. A gente está falando de um cenário que dificulta a vida do Bahia. E nesse cenário que dificulta a vida do Bahia, significa também que o Grêmio não sobe logo. Então, significa que Grêmio e Bahia é completamente a vera. Isso é horrível para o Bahia. Porque a gente tá colocando um cenário de Sport ganhou, o Vasco ganhou. Se isso tudo acontece, o Grêmio não subiu. O Grêmio, e não acontecendo, significa que hoje é a 33ª, jogaria a 34ª, jogaria a 35ª, acontecendo esse cenário que não é um cenário absurdo, até falando assim, não é um cenário absurdo. Vamos supor que o Sport faça 4 pontos. Até para colocar assim, porque é bem para dizer, o velho Náutico e Criciúma, né? Ganhou todos os jogos. Empatou com o Cruzeiro. Só um segundo. Pedro, acho que está com algum barulho aí que não está silencioso, que a gente está ouvindo, depois... Pera aí mesmo. Vou colocar, para não colocar um cenário tão perfeito, eu não vou colocar um cenário para ficar mais factível. O Bahia vence o seu jogo, o Vasco vence o seu jogo, o Sport empata com o Cruzeiro, mas vence o Vasco.
Porque se o Sport não ganhar do Vasco, é bom para o Bahia. O cenário que a gente está discutindo é um cenário onde fica mais difícil para o Bahia. Ou seja, o que é que o Bahia precisaria fazer para correr disso? Nesse cenário, com 4 pontos, significa que o Sport teria 53 e o Bahia 56. Significa que o Sport não poderia igualar o Bahia. Tá? Mas, faltando 3 rodadas, o Bahia não poderia falhar nenhum jogo. Porque se o Sport vence seus jogos e o Bahia falha em 2 jogos, ou seja, 2 empates, significa que o Sport tiraria 4 pontos. Ou seja, aí o Sport passaria o Bahia. Então, nesse cenário, isso é um cenário que o Sport empatando com o Cruzeiro. Se o Sport vencer o Cruzeiro, aí o cenário da 34ª, o cenário da 36ª rodada, que seria justamente esse, Bahia 56, Vasco 55 e o Sport 50 e quantos? E se Sport 55 também, aí era de completa insanidade. E isso desconsiderando o Ituano ainda, que pode fazer alguma coisa, o próprio Londrina ganhar seus jogos, empatar. Então, ao Bahia ganhar do Brusque, desde já a gente vai analisar ainda Novo Horizontino e Bahia. E é óbvio que ganhar do Brusque é importante, mas não é importante no sábado, não é importante nesse fim de semana. É importante daqui a 3 rodadas, porque pela projeção daqui a 3 rodadas, não ganhar do Brusque, aí, meu amigo, é um fumo grande. Um fumo grande. A porta do Bahia é essa, depois vai ter uma porta dificílima, que dificilmente vai abrir a porta, caso não vença o Grêmio lá, e os outros cenários são cenários possíveis. O do Sport é mais difícil, mas são 2 jogos em casa. Então, isso tudo para falar do risco do Bahia. Mas qual é a lógica? No final das contas, aí eu trago o Fire do Bahia. Eu acho que o Bahia irá subir. Isso tudo está acontecendo no cenário mais difícil, Cássio, mas a briga continua sendo ainda em relação ao Vasco. O Bahia não é... Bahia é uma briga lá na 36ª. Se chegar mal lá. A gente está tentando preparar aqui uma arte de última hora, tá? Com os últimos jogos de cada um dos que estão na briga. Mas eu já queria introduzir Pedro na conversa. Pedro, a minha primeira pergunta para você, ela não leva ainda a análise profunda do que aconteceu, tá, dentro de campo. Mas eu queria uma análise de sentimento, tá? Por que de sentimento? Porque o Bahia vive uma crise de desempenho considerável. Essa crise de desempenho veio acompanhada de escassez de pontuação nas últimas rodadas e há uma aproximação, mudança de treinador, né? Você sai de um trabalho, inicia um trabalho de reta final, meio tampão aí. Eu quero saber qual é o sentimento. Antes de qualquer análise fria, de qualquer análise de números, de jogo, o sentimento é de quem está correndo risco, o sentimento é de quem perdeu aquela proximidade do acesso, ou ainda tem uma barreira de proteção da frieza, né? Que se você analisar os jogos, esse confronto direto Sport e Vasco é muito interessante para o Bahia. Qual é o sentimento nesse momento? Boa noite, Fred. Boa noite, Cássio, Pedro. Boa noite a todo mundo. Fred, eu acho que em momento algum nesse campeonato, por mais que a tabela mostrasse o Bahia com uma certa vantagem, um certo conforto em relação a demais concorrentes, mas em momento algum a torcida do Bahia teve um sentimento de que tá tranquilo, que o time subiu. Muito por conta do desempenho da equipe dentro de campo, né? E hoje, mais uma vez, foi uma partida muito ruim do Bahia. Entra treinador, sai treinador e as partidas continuam sendo muito ruins. E esse desempenho do Bahia hoje é mais um desempenho que deixa a torcida do Bahia com um sentimento de preocupação. E ao longo das últimas rodadas, o Bahia vinha conseguindo manter uma certa distância ali, mesmo quando o Bahia ia mal, não pontuava em determinada rodada, mas as outras equipes também não pontuavam e o conforto ele meio que era mantido ali muito por conta das demais equipes. Nessa rodada isso não aconteceu. Então aquele sentimento de que não subiu ainda e que o time ainda pode vacilar, ele nessa rodada especificamente, ele é ainda maior por conta dos demais resultados, com outro ponto de preocupação também, que é o fato do Bahia não ter vencido o último jogo em casa, né? Porque acontecia isso que eu falei agora, né? Da rodada ajudar o Bahia quando o Bahia vacilava fora, e aí chegava na rodada seguinte o Bahia conseguia se garantir em casa. Isso não aconteceu no último jogo contra o Operário, e eu acho que esses 2 fatores somados ligam um sinal de alerta gigante assim, para o Bahia, muito grande mesmo, especialmente pela lembrança de 2015. 2015 foi uma Série B em que o Bahia
ia bem até determinado momento, depois teve uma sequência de jogos ruins, 5 jogos sem vencer, e na 34ª rodada, que é justamente a rodada que a gente está indo, o Bahia tinha um jogo decisivíssimo, assim, contra o Santa Cruz, na Fonte Nova, que era uma final para o Bahia, e acabou perdendo. E agora a gente vai novamente para a 34ª rodada para mais um jogo que é uma final. Falar que o Brusque de 2022 não é o Santa Cruz de 2015. Santa Cruz de 2015 brigava para subir, tinha até chance de entrar no G4 nesse jogo da 34ª rodada, e inclusive subiu, né? O Brusque vem de várias derrotas consecutivas. É um time que não vem bem. Mas perdeu do Sport em casa, final... daí o cara tira. Pois é. E aí vai para mais uma final na 34ª rodada. E aquilo que você estava falando, eu peguei a conversa de vocês pelo meio, mas deu para entender bem que o jogo do Bahia é uma final, né? Se o Bahia deixa uma brecha nesse jogo, se o Bahia dá uma vacilada, um empatezinho, velho, o cenário passa a ser tenebroso. Passa a ser tenebroso para um time que passou o campeonato inteiro no G4. Então, o sentimento, Fred, é de muita preocupação nesse momento para a torcida do Bahia, sem dúvida nenhuma. A gente vai falar um pouco dos próximos jogos, né? Mas só adiantando assim, os resultados dessa rodada foram muito ruins para o Bahia, mas eu acho que até que você é um pouquinho fire agora. Alguns resultados até me agradaram, tá? Que foi a vitória do Vila Nova. Danilo, se quiser jogar na tela, tá, Danilo? Já tá com o Danilo aí, a gente já pode ir entrando nesse tema. Pois é, teve a vitória do Vila Nova, a vitória do Guarani e a vitória do CRB, que são exatamente os 3 últimos adversários do Bahia. E esses times eles já começam ali a se distanciar do Z4, né? Vila Nova e Guarani já abriram ali 6 pontos. Essa é uma conta importantíssima desse momento, né? Isso, e esses resultados, para mim, tipo, se há alguma coisa para comemorar nessa rodada, é isso. Porque o Bahia pode fazer esses 3 últimos jogos contra equipes já sem qualquer motivação ali em termos de tabela. Sendo Ice, que é um joga a bola pro outro. Só o Vila Nova, por exemplo. Até o jogo do Bahia, a tabela do Vila Nova é horrível. Vai pegar a Ponte Preta fora e depois pega o Cruzeiro. Então, essa vantagem que o Vila Nova tem, pode não aumentar. E se for essa vantagem atual, ele pode chegar ainda tendo que jogar a Vera com o Bahia. A gente sempre fala, o cenário tem um cenário ideal e o cenário que está ali para acontecer. Isso é o Vila Nova, dos outros eu não vi não, mas na hora que falou Vila, eu lembrei logo dessa tabela do Vila Nova, Cássio, que é um dos melhores times do retorno. Tá aí na tela, tá, Cássio? O Bahia tem 53 pontos, né? Um abaixo do Vasco. Tá a tabela do Bahia, tá eu procurando aqui, não tem a do Vila Nova, porque tu fala assim, tá aí na tela. Não tem a do Vila Nova. Né? O Bahia é 53 pontos, né? Um abaixo do Vasco, 4 abaixo que o Sport, tá? Mas com a proteção aí de ter o direito do empate contra os dois, tá? 5 pontos do Sampaio e 6 pontos do Ituano, que joga nessa quarta-feira contra o Cruzeiro. Eu arrisco dizer o seguinte, tá? Se o Ituano não ganhar do Cruzeiro, o Ituano, você pode riscá-lo, não em relação ao Vasco, mas até em relação ao Vasco, mas você pode riscá-lo do Bahia, né? 6 pontos. Certo. Em relação ao Bahia, 6 pontos com a vantagem que o Bahia tem de vitórias. Se perder, aí pode riscar, porque se perder, ele não... Isso. Então a gente vai começar analisando, Pedro já trouxe, né, esses últimos 5 jogos do Bahia, né, com 3 em casa. Quase todo mundo vai ter 3 em casa, né? Exceção do Sampaio. Quem jogou fora agora, joga 3 em casa. O Bahia tem um Brusque, um jogo com um grau de dificuldade baixo, bem baixo, dos melhores jogos que você pode ter nesse momento. Depois, Grêmio fora, que eu diria que talvez seja um dos piores jogos que você pode ter nesse momento. Vila Nova em casa, um jogo com grau de dificuldade moderado, um jogo perigoso para o Bahia. Guarani em casa, depende um pouco de que Guarani vai ser esse, mas é um jogo com grau de dificuldade moderado também. E CRB fora, ao que tudo indica, aí apenas um jogo de cumprimento de tabela para o CRB. Não é nem de perto uma tabela ruim, tá? Você olha aí, você olha aí, você consegue projetar sem nenhuma dificuldade 9 pontos para o Bahia, que o levariam para 62, né? E 62
já obrigava o Sport a fazer, basicamente, ganhar todos os jogos, né? O Sport para subiu. O Sport teria que ganhar 9 sem dificuldade, eu não vejo não. Eu vejo com pouca dificuldade. Sim. Se ganhar do Brusque, sobretudo, né? Não, é ganhando do Brusque essa conta. Essa conta não existe sem ganhar do Brusque. É porque, assim, a visão do Vila Nova, e veja só que o Vila Nova eu estava nem considerando ainda que o jogo do Vila Nova era depois desses dois que eu citei. O Vila Nova não estará livre do campeonato, não. Eu não consigo, só se ele vencer o Cruzeiro e surpreender a Ponte Campinas. Acontecendo isso, aí acho que ele se liberta da Série B. Não, o Vila Nova vai. Esse jogo do Vila Nova não será marola, não. A tabela é boa. Mas aí você teria que analisar os outros times tambem, né? Do Z4 ali, se iriam conseguir. Não, mas vai ser porque faltam 3 rodadas, pô. Mas é questão porque faltam 3 rodadas. O Vila Nova, nesse momento, ele está a 6 pontos. Ele está a 6 pontos. Os 2 próximos jogos do Vila Nova são muito difíceis. Ele não estará livre dessa briga contra o rebaixamento contra o Bahia. Só se ele seguir pontuando muito. Só se ele vencer o Cruzeiro e sei lá, se ele fizer 4 pontos nesses 2 jogos. Se ele fizer 2 pontos, e não seria um resultado ruim, pô. Empatou com o campeão e empatou fora com a Ponte, não seria ruim. Se acontecer isso, ele não está livre. Não, livre eu concordo que ele não estará. Eu concordo que ele não estará. Ele vai estar motivado, o time está jogando bem. Não é um jogo confortável. Confortável é o Brusque. Confortável pode até ser o Guarani mais para frente. Agora, fica muito claro que isso talvez a gente veja para todos os outros. O torcedor do Bahia vai seguir essa linha de raciocínio de Pedro. Torcer para o Vila Nova distanciar, torcer para o Guarani distanciar e torcer para o CRB nem aproximar muito, né? Só distanciar também, e você ter os times sem nenhum interesse. Porque o mínimo interesse já dá algum risco. Né? É importante ter com 0 interesse. Então, para o Bahia aí, o Guarani hoje tem 41 pontos. Se o Guarani arrumar desses 3 jogos que tem antes do Bahia 4 pontos, 5 pontos ou 6 pontos, já chega muito confortável, né, da Fonte Nova. A gente vai para o Vasco, tá? Que não é um problema para o Bahia. A conta do Bahia é para o Sport. O problema é que se os dois andarem juntos, né? O Vasco tem o Novo Horizontino, tá em casa, um jogo de grau de dificuldade moderado. O Novo Horizontino precisa muito do resultado e não é um time horroroso. O Sport fora, um jogo com alto grau de dificuldade. E depois, o Vasco vai para uma sequência em São Januário com Criciúma e Sampaio. E aí eu venho falando isso. Eu tenho, nas últimas rodadas, adotado a postura do alto risco. Que é, eu preciso que Criciúma e Sampaio estejam pelo menos iludidos. Essa derrota do Criciúma hoje para o Vila Nova basicamente já mata o Criciúma. Mas se houver um mínimo de ilusão, e aí torcer para o Criciúma ganhar na próxima rodada, para você ter aí um mínimo de mobilização do Criciúma para já não precisar ser motivação apenas financeira. Eu acho a reta final do Vasco com perfil de times de marola. Acho muito difícil que o Ituano esteja na última rodada disputando esse acesso. Tá? Acho muito difícil. Sobretudo depois das vitórias na próxima rodada. De Sport e Vasco hoje. Em casa. Então, assim, eu acho é o que eu venho falando sempre. Eu acho que esses 3 últimos jogos do Vasco, eles são jogos de altíssima oportunidade, né? Como é que vocês enxergam essa tabela do Vasco? Primeiro, assim, eu não tiro... E uma tabela para quantos pontos, tá? Porque para mim a tabela do Bahia é tabela para 9 pontos, sem muito aperreio. Com aperreio, mas sem muito. E o que é que vocês enxergam aí de conta mais ou menos segura para o Vasco? Primeiro, assim, eu só quero dizer que eu não tiro o Ituano completamente da briga ainda não. Acho cedo ainda, especialmente considerando que ele ainda vai jogar na rodada, e se jogar, ele vai ser o quinto, ele só sai da briga, detalhe, só sai da briga a gente está considerando com a derrota amanhã, e em relação ao Bahia, em relação ao Vasco, não. E nem o próprio Criciúma ainda, porque pega Náutico em casa e o Ituano em casa. Então, os dois aí, após o Náutico, né?
Isso. Veja só, é aquilo que eu falo. Tem que torcer pro risco. Se ganha as duas em casa, pega o Vasco na vontade, né? Exato. Mas aí, infelizmente, veja só, o torcedor do Sport, do Bahia, tem que torcer pro... É uma conta muito louca, mas é preciso essa conta. Um suquinho de Série B. É um time que vem pontuando muito bem nesse momento do campeonato, né? Vem numa crescente. Então, por isso que eu não tirei tanta briga, mas de fato pode chegar lá na última rodada já. A última rodada tá muito longe, pô. Isso. Aí tem que avaliar também se o Criciúma e o Sampaio vão ter alguma chance ainda. Eu acho que essa análise realmente é importante. Eu diria que o jogo mais tranquilo é esse do Novo Horizontino. Não acho que é um jogo tão complicado para o Vasco, ainda mais que o Vasco vem motivado depois de um resultado desses, né, conquistado no apagar das luzes. Então, certamente você vai ter São Januário com bom público para esse jogo. Eu acho que o Vasco ganha esse jogo com... Não vou dizer tranquilidade, porque o time do Vasco também é bem ruim. E, aliás, eu assisti uma parte do primeiro tempo do Vasco hoje e foi tenebroso, assim. O time do Vasco joga mal demais. Mas eu vejo... E o goleiro Vasco... também tá numa fasezinha, hein? Sim, fraco aquele goleiro também, né, Thiago? Thiago, não é isso? Então, assim, o Vasco ele vem dando chances ao longo do campeonato para quem quiser chegar. Os times não aproveitaram. E nessa rodada agora o Vasco conseguiu ganhar fora de casa, algo que não fazia muito tempo. Eu acho que ele vai motivado para esse jogo contra o Novo Horizontino. E aí, eu não sei. Acho que o Vasco, eu consigo ver pelo menos 7 pontos para o Vasco aí, com uma certa tranquilidade nessa tabela. Cássio, essa tabela do Vasco? Rapaz, o Vasco tirou um container das costas aí, né? Com esse Alex Teixeira assim, tava muito quebrado aí. Bota essa conta do Vasco com 50. Era terror, meu irmão. Agora ele vai para uma decisão contra o Novo Horizontino. Beleza, é um jogo acessível, tá. Mas o Novo Horizontino, ele tem 2 pontos. É o 16º, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Eu acho um jogo de risco moderado para o Vasco. Num cenário onde o empate já mantém o Novo Horizontino fora da zona de rebaixamento, tá? O Novo Horizontino tem 37 pontos e o CSA tem 35. Só que o Novo Horizontino tem 9 vitórias e o CSA tem 7. Ou seja, se o Novo Horizontino chegar a 38, a vitória do CSA, que jogará em casa, né, contra o Sampaio, não tira. Então, assim, o time ele vai jogar consciente, até porque não precisa jogar, não está jogando a gente só sobrevive no campeonato se ganhar do Vasco. Pelo contrádio, diz, mesmo, se a gente empatar aqui, já sai daqui fora da zona de rebaixamento. E aí tem tudo para ser um ferrolho para cima do Vasco. Vai lá vender todos os ingressos, São Januário, aquela coisa toda, só que é um time que vai jogar literalmente fechado, onde o empate serve e serve demais. Depois vem para esse jogo do Sport, que aí é uma decisão do campeonato, sobretudo para o Sport, para se manter na briga. O Vasco ele pode mergulhar no risco, mas ele não sai. O Sport, por exemplo, se o Sport perder do Vasco, eu acho que aí basicamente perder do Vasco ou do Cruzeiro? Como? Você falou perder do Vasco, mas é Vasco ou Cruzeiro, você quis dizer? Do Vasco. Quis dizer não, Vasco depois mesmo? do Cruzeiro. Não, o Vasco é depois do Cruzeiro. Não, estou dizendo, se perder do Cruzeiro. E o Vasco ganhar... Sim. Motiva muito o jogo do Vasco. 6 pontos. Para você tentar derrubar para 3, é foda. Aí é muito difícil. Acho que pode pelo menos empatar com o Cruzeiro. Empatar com o Cruzeiro, aí ter pelo menos esse ponto. Acho que pode ter que sair nos... Para tentar reduzir para 2, né? Vencer do Vasco. Tentar somar 4 pontos. E aí vai para os últimos 3 jogos. Mas eu acho que o Vasco tem um jogo muito difícil. Depois tem uma final contra o Sport. O histórico do Vasco jogando contra o Sport Recife é excelente, na verdade. O do Sport é melhor contra o Vasco quando joga fora de casa. É muito curioso isso. O Sport tem mais resultado jogando no Vasco no Rio do que no Recife. Eu acho que, na verdade, esses 2 próximos jogos já fazem com que a tabela do Vasco seja chata. Porque eu acho que não é só pegar, esse time está na zona de rebaixamento, então é acessível. Vê lá, o Sport pegou vice-lanterna e por 2 minutos não ganhou. O Vasco pegou o antepenúltimo e até os 44 estava perdendo. Nesse caso, ele vai pegar o 16º, que é justamente um time que está fora, é justamente um time que defende a sua posição. É muito mais fácil defender a posição do que... E aí está muito claro, né? O Sport está provando isso, como é muito mais difícil buscar a posição do que defender.
E pegando esse time, eu acho que é um adversário muito mais complicado. Eu não vou dizer que é melhor pegar o Cruzeiro campeão do que o Novo Horizontino brigando. Não é. É melhor pegar o Novo Horizontino nessa situação. Mas pegar o Novo Horizontino nessa situação está longe de ser uma tabela, na minha opinião, fácil para o Vasco. Me perdi aqui um pouquinho. É isso. Pedro, algum comentário nessa tabela do Vasco aí? Acho que vai variar. Não, Pedro, você já foi. Você já tinha ido, você abriu. Essa próxima rodada vai ser bem importante, né? Porque no melhor dos cenários, Bahia e Vasco ganham, né? Se o Fire der certo, o Sport ganhando do Cruzeiro. Próximo jogo contra o Vasco vai ser vida ou morte, né? E lembrando do Criciúma, que tem 2 jogos em casa também, ganhando os 2, encostaria. Sport, um exemplo, né? Ganhando do Cruzeiro, ganhando do Vasco, o Cruzeiro pegando esse Criciúma de 2 vitórias, iludido, né? Com esse possível acesso. O Vasco seria pegando. Seria uma sequência bem complicada. O Sampaio fora de casa é quase um pato morto. Lembrando sobre o Sampaio, lembrando sobre quando a gente chegar na parte do Sampaio, tem um errinho lá, tá? Londrina na última rodada de Sampaio em casa. Eu digitei errado. Assim, vai depender muito dessa próxima rodada também, de todos, né? Porque o próprio Sampaio pega o CSA, né? Fora de casa. Então, se fosse em casa, o Sampaio provavelmente ganharia e voltaria, né, para a parte de cima da tabela. Você sabe minha opinião qual é, né? Eu acho, desde sempre. Eu não vejo potencial para outro time chegar, não. Bicho, veria pro Ituano. Eu quero que o Sport suba, eu quero. Mas eu queria muito que se não fosse, que fosse um desses times que tu falou. Assim, a minha torcida. Se o Sport subir, que seja um desses times. Né? Porque tu secasse. Hã? Eu sequei 15 de uma vez só. Não, mas você não foi 15, só secar. Eu sempre falei. Não tem briga a não ser os 5. Mas tem hora que os times começaram a brigar e você nominalmente começou a dizer: Londrina não sobe, Sampaio não sobe, Ituano não sobe. Não eram os 15. CRB não sobe. CRB nesse momento já está distante. Já. Não, o que vocês falavam era Novo Horizontino. Teve uma hora que era Novo Horizontino, estava ali. Pergunta pro Bahia se não joga bola. Fez 4 pontos no Bahia. O Novo Horizontino fez 4 pontos no Bahia. Porque tá no bolo, não tem como descartar, né? Mas a tendência é que seja do Sport para cima mesmo. Agora me diga uma coisa. Chegando na tabela do tendência mesmo, Pedro, é que seja do Vasco para cima, tá? Só para deixar registrado. Tendência, infelizmente, a tendência é que seja do Vasco para cima. Essa virada do Vasco hoje foi virada de acesso, né? Ainda mais com todo o roteiro que a gente já falou aqui. O Sport ia ter feito o gol. Chegou o momento que estava 49-49 e voltou para 52-49. Quando o Vasco empata lá, empata já chegando informação. Os caras estão ganhando. Deve ter rolado um grito lá. E o Sport, para mim... Aqui no meu prédio rolou grito, viu? Eu não disse em nenhum momento, mas queria só deixar registrado. Quando o Vasco fez o terceiro gol, eu escutei um chupa-coisa aqui no prédio, aqui em alguma varanda aí, que não foi fraco, não. O cara tá pelo mal, porque ou não tá jogando no campeonato, ou tá numa situação muito pior. Mas já assim, no mal, alguém assim tava lá e disse, chupa coisa assim. Chegou aqui, meu irmão. Eu disse, beleza. Eu ouvi. Sobre o Sport, tá? Essa tabela do Sport, eu acho que é muito e absolutamente determinante dar um jeito de ganhar o jogo do Cruzeiro, né? Porque se eu acho que o Sport ganha o jogo do Cruzeiro, o Sport abre a tabela dele. Todo desfalcado, mas o Sport abre a tabela dele. Porque assim, veja só, eu até falei com o Cássio ontem, eu só vejo acesso para o Sport com mais 12 pontos aí. É uma derrota e 4 vitórias. Porque se não for 12, vamos colocar 10. 10 são 59 pontos. 59 pontos, o Vasco não pode fazer 7. É muito complicado, assim. É muito complicado. O Vasco não fazer 7 pontos nessa tabelinha dele. O Vasco, o Sport fez quantos pontos nessa tua conta? Não, eu acho que com 10 pontos já é ruim.
Aí o Eu Vasco só só consigo faz no ver- máximo 7. Tá? O Vasco faz no máximo 7 para ir para o saldo se de o- gols. Exatamente. Vai pro saldo de gol. Dos jogos do Sport, é os mais difíceis para mim, Cruzeiro e Londrina. E Vasco, né, pô? Mas o Vasco. Não, eu não Mas acho olha o só, Vasco. eu não acho esse bicho Londrina papão. difícil, não. Eu não acho Londrina Principalmente difícil, aqui. não. Eu não acho Londrina difícil, não. Eu acho Londrina um jogo. O Londrina vai estar de cabeça baixa, acabado no campeonato, sem valendo nada, estádio vazio. Vai ser o estádio mais vazio que o de hoje. O time do Londrina é fraco. O time do Londrina acabou no campeonato. O time do Londrina eu acho que nem pontua até pegar o Sport. Largou o campeonato. O time acabou, pô. Eu acho Eu esse acho jogo que do Vasco chato também pelo cenário. Não, muito chato. E o Vila Nova lá na última rodada Morto. pode ser dependendo. horroroso. Pode ser horroroso. Porque É. mesmo o Vila Nova escapando, não vai fazer graça pro Sport, não. Mas, vem aqui da Inier. Não é assim, não. Fez em 2011, que era Exatamente, lanterna, rebaixado. E hoje o Londrina Vila Nova. pega E hoje o Londrina Vila em casa Nova e CSA contra o Sport. E hoje o Vila Nova contra o Sport. Pronto, é 0 ponto mesmo, Londrina. E o Vila Nova contra o Sport. Hoje, em Goiânia, é pró Vila Nova. Se fosse a próxima rodada, o Sport estava fudido. É até melhor Cruzeiro em casa. No contexto que o Cruzeiro vem. Entre Cruzeiro em casa e Vila fora, se fosse na próxima rodada, eu escolheria Cruzeiro em casa mesmo. Então, assim, eu acho que o Sport ele só sobe com uma campanha arrasadora. Arrasadora. E já vem de 3 vitórias, né? Vai ter que emendar aí. Pronto, que empate com o Cruzeiro e ganhe mais 4, ou que perca do Cruzeiro e ganhe mais 4, porque assim, só dessa forma o Sport sobrevive. Eu acho que, de certa forma, pós virada do Vasco hoje, o Sport entrou numa grande ilusão, sabe? Uma grande ilusão. Eu acho que a virada do Vasco ela tem um potencial de definição do campeonato. Ela tem um potencial de definição do campeonato. O quanto o empate do Vasco deixaria o Bahia mais tranquilo? Seria muito ou pouco? Eu acho que seria um bom resultado do Bahia, assim. Acho que quanto mais gente nessa briga, melhor. O Vasco ele ficaria com 50 pontos e com uma rodada de distância para o Bahia, né? Porque não conseguiria... E com o jogo dos dois, né? Empate. E o jogo dos dois praticamente garantiu o Bahia. Porque agora o pior cenário para o Bahia é o que o Cássio desenhou. É o Vasco ganhar o jogo para o Novo Horizontino e o Sport ganhar as duas. Porque se o Bahia perder do Grêmio, fica aquele cenário que o Cássio falou, que é o cenário 56, 55, 55. Esse cenário ele é desesperador para o Bahia. Até porque ele vai ter visto 10, 12 pontos virar 1. Fred, sobre isso que você está falando, eu tenho exatamente uma observação sobre o que tu falou, o peso que tu colocou do Sport estar numa ilusão. Eu não vejo dessa forma. Porque ela pode ficar... Veja só, o Sport tem que o mínimo para que o Sport brigue. Porque tu jogou lá para frente, que o Sport tem que, se não fizer 10 pontos e o Vasco fizer 7, fica difícil. Beleza, mas lá para frente é no final do campeonato. Mas no curto prazo. No curto tá total. Mas isso faz... É onde eu quero chegar. Veja o meu raciocínio. Eu acho que o Sport pode ganhar 5, Cássio. Eu acho que o Sport pode ganhar 5. Deixa eu terminar meu raciocínio. Depois, onde eu quero chegar é o seguinte. Você está projetando lá na frente, se você projetar para a 38ª rodada, é muito irreal, é uma ilusão. Mas se você projetar essas 2 rodadas, o Sport vai fazer uma final, o Sport tem 2 finais, mas a primeira contra o Cruzeiro e está dando a vitória contra o Vasco. Eu não estou tirando a vitória do Vasco contra o Novo Horizontino, não. Acho que é um jogo difícil, mas estou dando a vitória contra o Novo Horizontino. E depois o Sport pega o Vasco, que é o tira-tema. Veja só, se a gente está falando de uma briga muito grande, o Sport não poderia falhar esse jogo, certo? Óbvio. Mas supondo que aconteça, não é um cenário absurdo que o Sport vença. O Sport vai jogar 2 jogos em casa, como se fosse fora de casa. E se isso acontecer, e o Vasco vencendo, o Novo Horizontino não está empatando, está vencendo, significa que, ao final da 35ª rodada, os 2 times estão empatados. Então não tem essa conta de o Vasco tem que fazer 10, o Sport tem que fazer 10 e o Vasco 7. Não tem mais isso. Na 35ª rodada, ao final da 35ª rodada, acontecendo um cenário que não é absurdo, se acontecer esse cenário, significa que cada um vai ficar, virou corrida de cavalo, pô. Isso. Assim... E o Vasco com 2 em casa... Uma boa vantagem pelo saldo. Meu amigo, mas aí que tá. Não é o Vasco tem 2 em casa, o Sport...
o jogo começa em São Januário, aí o Sport jogo começa em São Januário, eu tô falando que sem nem saber a tabela. Aí o jogo começa, já tem até a tabela pronta. Acho que não, mas tá aí do seu lado. Não é isso não, era a ordem. Deixa eu até colocar Então, a ordem para colocar. Tá aí do seu lado, tá do seu lado. Não, cara, porra, não é a ordem não é isso não, porra, é o horário, tá. eu tô falando do horário. O horário, certo. Aí começa a 35ª rodada. O Vasco joga antes. Na verdade, joga sábado. Domingo. Joga sábado, o Sport joga domingo. Então não teria nem como fazer assim. Mas o Vasco já joga assim. Na hora que começar o jogo é o seguinte: não ganhar esse jogo, a gente vai ser ultrapassado amanhã. Tá, tipo, lembra que a gente falou alguns cenários? Vai estar um empate que o Vasco empatou, por exemplo, com o Londrina. Estava empatando com o Londrina, ali não estava acontecendo nada na vida do Vasco. Estava sendo um tropeço, mas se manteria e tal. Mas aí tá lá, Vasco e Criciúma, tá 1-1 ou 0-0. Tá 40 do segundo tempo, tá 0-0. O jogo tá com o estádio todinho sabendo, disse que, ó, a gente vai ser ultrapassado amanhã, viu? Cássio, Vasco e Criciúma é quinta, 9h30 da noite, o Sport joga na sexta, às 9h30. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Joga exatamente isso. Joga assim. Tipo, eu tô dando um cenário que estaria acontecendo, o jogo tá lá rolando, e não estaria todo mundo, não, empate é ruim, estaria todo mundo assim, meu amigo, veja só, se não sair mais um gol aqui, a gente vai ser ultrapassado amanhã. Isso jogar dessa forma é terror. Como o Sport jogou com terror hoje. Se o Sport não faz um gol, já acabava o campeonato, embora o Sport não tivesse sentido. Então, mais do que ficar vendo a 38ª rodada, as duas próximas rodadas podem, num cenário que não é bizarro, é muito difícil que o Sport veja só o atual campeão, que não perde de quase ninguém, mas talvez esteja um pouco mais desmobilizado, e depois é final. Final é final. Uma final do campeonato com o Vasco. Acontecendo isso, é igualdade. A partir da igualdade, o saldo vira um problema na 38ª rodada. Mas não tem nem o saldo. É realmente assim. É o que eu falo, veja só. Eu vou dar duas visões aqui. Por isso que eu chamo de ilusão. Eu compro essa ilusão, eu tenho essa ilusão dentro de mim. Eu acho que o Sport pode ganhar os 5 jogos. Eu acho que existem contextos para o Sport ganhar os 5 jogos. Significa que o Sport chegaria a 7 vitórias seguidas. Eu jogo logo dizer, isso nunca aconteceu. 8. Por que 8? O Sport ganhou. O Sport já veio de 3, não? 2, pô. Aí, dá o pronto. O Sport chegaria. O Sport faria. Você está falando uma coisa que nunca aconteceu. Você está falando uma coisa que você nunca viu. Por isso que eu chamo de ilusão. É beleza, pode perder uma. Mas não é ilusão. É por isso que eu tentei falar. É porque você não concordou, mas eu tentei falar justamente isso. Mas você falou que não é ilusão. Mas para você não é ilusão, para mim é. Por isso que eu estou dizendo, por que para mim é ilusão? Porque eu não consigo achar que o Vasco faz menos de 7 pontos de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você pode até discordar, porque eu acho que tu nem entendeu o que eu falei. A verdade é essa. Porque, eu entendi, Cássio. Pelo amor de Deus, eu entendi. Então me responda só isso. Como é que no final da 35ª rodada, caso aconteça o que eu falei, que não é um absurdo, até você acha que você também já disse que não acha um absurdo, como é que, se acontecer um cenário na 35ª rodada, onde caso os dois tenham 55 pontos, como é que ao final da 35ª rodada você vai olhar para o Sport e falar, o Sport está se iludindo que vai subir? Porra, porque, claro, veja só, cara, porque aí o Sport já venceu mais 2. Porque aí o Sport já venceu mais 2, chegou em 4 vitórias e vai precisar de pelo menos mais 2. É o que eu estou dizendo, vai virar uma máquina. Porque mesmo com o seu contexto, o seu contexto botou 2 vitórias. Beleza, 2 vitórias, do caralho. Em casa. 4 seguidas. Em casa, 4 seguidas. Eu acredito, eu quero ir pro jogo. Veja só. Vou comprar a ideia de que vence as 2 em casa. Eu acho que vence. Beleza, 4 seguidas. Beleza, porra do caralho, 4 seguidas. Estamos agora empatados em ponto com o Vasco, 5 gols atrás, certo? 5 gols atrás. Beleza, e agora? Não, agora é o seguinte. Agora o Vasco vai para 2 em casa, que ele é favorito e tal. Acho muito difícil que ele não ganhe pelo menos uma, né? Que ele não faça ali os pontos. Ganha uma, é normal o Vasco ganhar um jogo. O cara faz ganha quase todo mundo em casa. Ganha uma e perde outra. E o Sport, para poder ultrapassar, tem que ganhar de todo mundo, pô. Veja só, o que eu estou dizendo. Botar uma derrota na conta, eu acho ok. Eu acho possível que o Sport passe com 4 vitórias e 1 derrota. Mas o Sport passar com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o Vasco tem que, assim, implodir no campeonato. Implodir. Eu não acho que Ituano, Londrina, não atrapalha, não. Agora, eu acho que o Vasco faz 7 pontos. O que pode pesar é perder do Sport e o Criciúma chegar vivo, né? Não, beleza. Aí... Beleza. Mas ainda assim a chance de 7 pontos existir. Tá? Porque era ganhar de São Paulo e empatar com o Ituano. Não é nada. Veja só, os 7 pontos pro Vasco não é nada demais.
Agora, se o Vasco não ganhar do Novo Horizontino, aí talvez a gente já comece a achar factível o Vasco não somar 7 pontos. Porque aí já seria um cenário para o Sport até já ultrapassar o Vasco na ilha. Que era, e detalhe, eu venho dizendo isso há muito tempo, tá? Eu só acredito no acesso se o Sport ultrapassasse o Vasco na ilha. Porque eu acho que as 3 últimas rodadas do Vasco são 3 rodadas comprometidas, tá? São 3 rodadas que tendem a ter adversários na marola. A gente vai ter que torcer, fazer essa torcida estranha para o Criciúma chega vivo para ter um jogo, para ter uma ilusão. A conta é essa. Agora, na verdade, secar demais sábado, sobreviver no domingo. Porque se o Vasco perde, por exemplo, o empate já é plausível para o Sport contra o Cruzeiro. Porque o que o Sport precisa é ter a chance de ultrapassar o Vasco na ilha. Mas, enfim, repito, para fechar meu raciocínio, eu chamo de ilusão e eu abraço essa ilusão. Eu chamo de ilusão porque eu não vejo como subir com menos do que 4 vitórias. Mas eu acredito em 4 vitórias. Eu acredito. E 3 vitórias na ilha e mais uma fora. Eu acredito. Eu acho que esse jogo do Londrina é ganhável pra cacete. Mais fácil que o de hoje. Porque o Londrina vai estar morto no campeonato. Acabado. É aquele estádio do café todo azulzinho claro assim. Sem uma vida sentada nele. Tá dando um vídeo aí pra ficar enriquecido lá no vestiário dos caras. E falta dizendo que a gente está falando só do Vasco, que o Bahia pode dançar também, a gente já passou pelo Bahia, né? Mas só que aí é isso. A tabela do Bahia é ainda melhor. Vamos aí, é o seguinte, a gente está na rodada de hoje, mas tem uma rodada seguinte aí pela frente, né? Se o Bahia se complicar com o Brusque, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Aí o Bahia... A conta do Bahia é essa derrota contra o Grêmio, né? Ou um empate. Seria o único percalço aí que eu consigo enxergar de muito diferente na história do Bahia. Não, o Bahia ganhou do Brusque e empatou com o Grêmio, aí fica quase Não, aí acabou. Ganhou do Brusque e empatou, aí subiu. Acabou. Veja só, se o Bahia ganhar do Brusque, faz 56, e aí só teria risco com aquele desenho que a gente falou, que seria 56, 55, 55. Mas aí é o seguinte, são 6 jogos em que tudo dá errado pro Bahia. Quer dizer, na verdade, só dá certo a vitória sobre o Brusque, né? Mas Pedro lembrou, 2015 foi basicamente o que aconteceu. Assim, só para dizer assim, foi basicamente o que aconteceu. Só que Barroca veio 2015 é como se o Bahia tivesse... Como se o Bahia perdesse esse jogo pro Brusque agora, né? Falar com o adversário mais difícil. Porque a gente tá dando essa vitória como absolutamente certa. O empate mesmo já é horrível pro Bahia. Porque o empate, o Bahia poderia chegar atrás de Sport e Vasco. E aí, toda aquela questão que Cássio sempre usa, de questão de sentimento. Veja só, imagina o Bahia chegar para pegar o Vila Nova, que tá chato pra cacete, em casa, um ponto atrás de Sport e Vasco. É um cenário terrível pro Bahia. Terrível. O Sheik da Ré, se brincar. Se isso acontecer. Nem o Sheik vê esse jogo. Eu acho que o Sport, nessa rodada agora, ele fica esperando alguém vacilar, né? Tanto faz se for o Bahia ou o Vasco. É um ponto diferente. Só que quem tem maior chance de vacilar é o próprio, né? Porque não é vacilar, né? É não vencer o melhor time e você com 3 desfalques. Mas os dois cenários são ok. Eu gosto de fechar a rodada. Eu também. Eu gosto. Olha só, o máximo que acontecer é o seguinte: o Sport tem que ganhar do Cruzeiro para ficar tudo como está. Isso é o máximo que pode acontecer. Isso é o máximo. O que pode acontecer se ganhar hoje, encosta. E a ilha vai estar. A atmosfera não tem como piorar. A ilha vai estar. A ilha vai estar com absolutamente entupida. O jogo é domingo, 4 da tarde, assim. O que tiver de ingresso e gente pulando catraca vai ter. Porque, assim, esse jogo do Sport é atmosfera total. Os 3 jogos vão ser atmosfera total. Só o do Bahia que deve ter... Aí eu vou fazer uma pergunta. Mesmo se Bahia e Vasco ganharem no sábado? Sim. Primeiro, nesse novo sistema, com todos com a nota, já lota, né? Então, assim, a casa cheia é uma certeza absoluta. E foi bom o Cruzeiro não jogar na terça. Na quarta, jogando o jogo à noite, quinta provavelmente é folga, né? Sexta reapresenta.
turma vai estar numa preguiça. Não, tem até uma chance. Tem até uma chance do Cruzeiro tirar o pé. Até de escalação. Tem uma pequena chance do Cruzeiro tirar o pé de escalação. Eu não duvidaria, não. O Cruzeiro escolher esse jogo aí para dar um respiro. Neto Moura é craque lá, pô. É pra se foder. Neto Moura. Quer dizer que